Você já ouviu falar sobre a origem ou motivo da existência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma? Algumas informações equivocadas, as quais não refletem a verdade dos acontecimentos, têm circulado entre o povo adventista sobre a causa que trouxe à existência o movimento de reforma. Na mente de algumas pessoas, esta igreja nasceu do descontentamento e da retirada proposital de alguns membros da Igreja Adventista sem nenhuma justificativa. Neste vídeo, você conhecerá a realidade dos fatos, a verdade que possivelmente nunca te contaram, documentada com a própria literatura adventista. Está começando mais uma edição do programa Encontro com a Verdade. Depois do ano de 1844, quando os adventistas notaram que suas expectativas sobre a segunda vinda de Jesus haviam falhado, muitos ou quase todos abandonaram a verdade. Poucas pessoas permaneceram. Segundo a história, 11 pessoas. Daqueles poucos fiéis que continuaram estudando as profecias, nasceu então a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sobre isto, diz o seguinte a inspiração: chamou Deus sua igreja hoje, como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os das igrejas e do mundo, para trazê-los a uma santa proximidade dele. Alguns anos depois, precisamente em 1861, com o crescimento da igreja, o povo adventista se organizou com a seguinte promessa de fidelidade. Acompanhe comigo o que está registrado neste livro, O Grande Movimento Adventista, na página 58. Nós, os signatários, mediante este nos associamos como igreja, adotando o nome de Adventistas do Sétimo Dia, prometendo guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Prometendo guardar a lei de Deus e assim fazendo, a igreja estava cumprindo então a condição pela qual unicamente seria reconhecida como igreja de Deus. Aliás, a guarda dos mandamentos de Deus sempre foi a condição para que uma igreja fosse reconhecida como o seu povo. No livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 5, nós lemos assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Você percebeu como a palavra de Deus é muito clara? O texto sagrado coloca aqui uma condição para que uma igreja seja reconhecida como igreja de Deus. O texto diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, uma igreja, ela não pode ser reconhecida como uma igreja de Deus se ela deixa de guardar os mandamentos de Deus. Também no livro Profetas e Reis, nós encontramos esta mesma verdade. Acompanhe comigo a leitura. Mas a igreja de Cristo é um instrumento de Deus para a proclamação da verdade. Ela é por ele dotada de poder para fazer um trabalho especial. E se for leal a Deus, obediente a seus mandamentos, com ela habitará a excelência do divino poder. Se ela for fiel a seu dever de obediência,
não há poder que possa permanecer contra ela. E um pouco mais à frente, também lemos: Ele, Deus, não pode sustentar e guardar um povo que rejeita seu conselho e despreza suas reprovações. Segundo a inspiração, portanto, a igreja, apesar de ser débil e defeituosa, jamais deveria se tornar uma igreja traidora, dando assim um passo o qual Deus jamais poderia tolerar. Este é um limite que a igreja não deveria jamais ultrapassar, além do qual Deus nunca a acompanharia ao transgredir esta sua santa lei, ao se colocar assim contra os seus mandamentos. De que forma isto poderia ocorrer? Como a igreja adventista poderia deixar de ser uma igreja apenas débil e defeituosa para passar a ser uma igreja traidora, rejeitada por Deus? Segundo o que está escrito, a igreja deixaria de ser débil e defeituosa e passaria a ser então uma igreja traidora quando, como organização, ela tomasse uma decisão na qual fosse influenciada pelo mundo, sendo levada assim à transgressão dos mandamentos de Deus. A inspiração é bem clara neste ponto. No livro Vida e Ensinos, na página 206 e 207, a inspiração afirma o seguinte: Testifico aos meus irmãos e irmãs que a Igreja de Cristo, por débil e defeituosa que seja, é o único objeto sobre a terra a que ele confere sua suprema atenção. Há distinções claras e precisas a serem restauradas e expostas ao mundo, exaltando-se acima de tudo os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A beleza da santidade deve aparecer em seu brilho natural, em contraste com a deformidade e trevas dos que são desleais, daqueles que se revoltam contra a lei de Deus. Assim reconhecem a Deus e a sua lei, fundamento de seu governo no céu e em todos os seus domínios terrestres. Sua autoridade deve ser conservada distinta e clara perante o mundo, e não ser reconhecida lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Se, em desafio às disposições divinas, for permitido ao mundo influenciar nossas decisões ou ações, o propósito de Deus será frustrado. Se a igreja vacilar aqui, por mais sedutor que seja o pretexto apresentado para tal, contra ela haverá, registrada nos livros do céu, uma quebra da mais sagrada confiança, uma traição ao reino de Cristo. No mesmo ano em que a Igreja Adventista foi organizada, a saber, em 1861, começou na América do Norte uma guerra civil que ficou conhecida na história como a Guerra de Secessão Americana. A infante igreja estava então sendo provada se seria realmente fiel a seu voto de obediência a todos os mandamentos da lei de Deus. Durante aquela guerra, em 2 de agosto de 1864, os líderes adventistas dirigiram a seguinte declaração às autoridades: Nós, abaixo assinados, componentes da Comissão Executiva da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, submetemos respeitosamente à vossa consideração a seguinte declaração: a denominação dos cristãos chamados Adventistas do Sétimo Dia, tomando a Bíblia como regra de fé e prática, são unanimemente de opinião que seus ensinos contrastam com a prática de guerra. São, pois, por motivo de consciência contra o porte de armas. Se existe qualquer parte na Bíblia que nós, como um povo, acentuamos mais do que qualquer outro ponto de nossa crença, essa é a lei dos 10 mandamentos, a qual consideramos a mais suprema lei, e aceitamos cada preceito da mesma literal e absolutamente. O 4º mandamento dessa exige a cessação de qualquer trabalho no 7º dia da semana.
O sexto proíbe tirar a vida. Segundo nosso modo de ver, nenhum desses mandamentos pode ser observado no serviço militar. Nossa prática uniforme está intimamente ligada a esses princípios. Por isso, nosso povo não se sentiu na liberdade de alistar-se no serviço militar. Essa, sem dúvida, foi uma posição condizente com a santa lei de Deus, posição que a igreja tomou em face daquela sangrenta guerra. Tal atitude encontrou apoio de Deus através do dom profético de Ellen White, que escreveu o seguinte: acompanhe comigo o que está registrado neste livro, Testemunhos para a Igreja, volume 1, na página 361. Foi-me mostrado que o povo de Deus, que é seu tesouro peculiar, não pode empenhar-se nesta guerra complicada, porque isto é contrário a cada princípio de sua fé. No exército, eles não podem obedecer à verdade e, ao mesmo tempo, obedecer às ordens de seus superiores. Seria uma contínua violação da consciência. Os homens mundanos são governados por princípios mundanos e não podem apreciar quaisquer outros. A política mundana e a opinião pública incluem o princípio de ação que os governa e que os leva a praticar uma aparência de retidão. O povo de Deus, porém, não deve ser governado por estes motivos. As palavras e ordens de Deus, escritas na alma, são espírito e vida. Nelas há poder para subjugar e levar à obediência. Os 10 preceitos de Jeová são o fundamento de todas as leis justas e boas. Aqueles que amam os mandamentos de Deus submeter-se-ão a toda boa lei na terra. Mas se as exigências dos governantes são tais que entrem em conflito com as leis de Deus, a única questão a ser resolvida é: obedeceremos a Deus ou ao homem? Sabemos pela história que a Guerra Civil Americana ocorreu de um confronto entre os estados do norte, contrários à escravidão, contra os estados do sul, favoráveis à escravidão. Se fosse para nossos irmãos adventistas apoiarem um dos dois lados, eles apoiariam, logicamente, os estados do norte. Porém, não o fariam. Mas por quê? Neste livro, O Grande Movimento Adventista, publicado também pela Igreja Adventista, nós lemos o seguinte: os adventistas do sétimo dia eram na maioria partidários do norte, porque nossos pioneiros tinham vindo dos estados de Nova Inglaterra. Mas, a despeito de suas simpatias, sentiam que o pegar em armas não estava de acordo com sua profissão de fé. Alguns foram chamados, mas logo se tornou possível arranjar substituto mediante o pagamento de $300. Uma igreja é aceita por Deus somente enquanto a maioria de seus membros permanece fiel. Durante a Guerra Civil Americana, lemos claramente que a maioria da igreja tomou a posição de fidelidade à lei de Deus, não se envolvendo de nenhuma maneira naquele derramamento de sangue. Também neste livro, Os Adventistas da Reforma, também publicado pela Igreja Adventista, nós temos a seguinte afirmação: quando a primeira lei de recrutamento foi promulgada a 3 de março de 1863, fazia provisões para aqueles que não quisessem obedecer à convocação. Poderiam pagar $300 e ser isentos do recrutamento. A maior parte dos adventistas tomou esta direção, até que a lei de recrutamento foi mudada. Naquele tempo, alguns que decidiam participar da guerra eram então excluídos da igreja porque a mesma entendia, compreendia claramente que isto constituía transgressão direta da lei de Deus. Neste mesmo livro, agora na página 112, nós lemos assim: como o alistamento voluntário no serviço da guerra é contrário aos princípios de fé e prática dos adventistas do sétimo dia, conforme estão contidos nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus,
eles não podem reter dentro de sua comunhão aqueles que assim se alistam. Enoque Reis foi, portanto, excluído do quadro de membros da igreja de Bethel Creek por um voto unânime da igreja em 4 de março de 1865. Perceba que a decisão da igreja em excluir aquele membro que decidiu servir ao exército estava baseada nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, que a igreja havia prometido guardar. Além daquele homem, outros também haviam sido desligados do rol de membros da igreja pelo mesmo motivo durante aquele conflito. No livro Portadores de Luz, nós encontramos também a seguinte afirmação: durante os tensos meses finais da guerra, vários soldados adventistas que se alistaram voluntariamente acharam-se privados da condição de membro da igreja. Um desses homens tinha sido membro da igreja em Bethel Creek. A notícia de sua exclusão foi audaciosamente publicada na Review. Depois que a lei do recrutamento foi alterada e não foi mais possível pagar $300 para que um jovem adventista fosse então livre do serviço militar, a igreja foi levada mais uma vez à grande aflição. Decidiu-se então realizar uma semana de oração para que Deus interviesse e a igreja fosse então livre daquela tribulação. Com certeza, você que está assistindo este vídeo já participou ou quem sabe até mesmo já realizou uma programação de semana de oração na igreja, ou pelo menos já ouviu falar. Sabe quando teve origem tal costume ou quando ocorreu a primeira semana de oração na igreja adventista e por quê? Foi porque naquele tempo a igreja tinha a firme posição que não podia participar em qualquer ato de guerra ou derramamento de sangue ou portar armas. Neste livro, O Grande Movimento Adventista, é-nos afirmado o seguinte: conta-nos de uma ocasião que pode ser chamada a nossa primeira semana de oração. Foi durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, quando muitos de nossos irmãos, cuja consciência não lhes permitia pegar em armas, se encontraram em situação probante. Você deve perceber que a história nos mostra claramente qual era a posição da igreja adventista com respeito ao serviço militar e à participação na guerra. Os membros, como maioria da igreja, compreendiam, entendiam perfeitamente que em nenhuma circunstância poderiam participar em quaisquer atos de guerra. Depois daquela semana de oração, quando a maioria da igreja tinha permanecido fiel, Deus ouviu o clamor de seu povo e o livrou daquela aflição. Neste mesmo livro, agora na página 151, nós lemos assim: assim procedeu a maioria dos adventistas, não por falta de simpatia ou de coragem, mas porque não desejavam derramar sangue inocente, mesmo que fosse em defesa de uma causa justa. Muitas foram as orações sinceras que ascenderam em favor da nação. Os dias 11 de fevereiro, 1 a 4 de março de 1865 foram designados como os dias de jejum e oração. Poucas semanas depois desse tempo, chegava a almejada notícia de que a guerra terminara. Os dias designados tornaram-se um período de genuíno arrependimento espiritual. Dentro de 6 semanas, Lee tinha se rendido e a guerra estava terminada. Juntamente com a nação, os adventistas rejubilaram. Muitos acharam que tinha sido uma resposta direta à oração. A posição da igreja adventista com respeito à não participação em atos de guerra foi reafirmada pouco tempo depois que a Guerra de Secessão terminou. A igreja afirmou: somos obrigados a recusar-nos a participar de todo ato de guerra e derramamento de sangue. Algumas décadas depois que a igreja adventista havia definido tal posição, eclodiu na Europa, no ano de 1914, a Primeira Guerra Mundial.
A igreja mais uma vez foi então levada à prova de fidelidade para com a santa lei de Deus. Infelizmente, desta vez, ela não estava então preparada para enfrentar tal situação. Mas vamos voltar um pouquinho na história e ver por que a igreja não estava então pronta para tal crise. Em 1888, Deus enviou uma mensagem de reavivamento e reforma à Igreja Adventista, com o objetivo de prepará-la para ser fiel a todos os mandamentos de Deus. Neste livro, Testemunhos para Ministros, na página 91, nós lemos assim: esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no Fiador. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. A igreja havia rejeitado a mensagem da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E por isso havia plantado então as sementes da transgressão que brotaram e deram frutos durante a Primeira Guerra Mundial. Mencionando como a igreja, em qualidade de organização, havia rejeitado esta mensagem, nós lemos o seguinte neste livro Portadores de Luz. Acompanhe comigo a leitura. Evidente rejeição da mensagem. Os servos a quem o Senhor enviou foram caricaturados, ridicularizados e colocados em uma luz ridícula. A crítica se estendeu à própria Ellen White. Ela foi notificada de que estava se tornando um pouco senil e tinha sido completamente trapaceada por Jones e Waggoner. Escreveu Ellen White a um companheiro: meu testemunho foi ignorado e nunca em minha vida fui tratada como na Assembleia. Desde então, ela sempre se lembraria dessa conduta litigiosa e não cristã. Para ela foi uma terrível experiência, um dos mais tristes capítulos da história dos crentes na verdade presente. E voltando aqui no livro Testemunhos para Ministros, na página 25, aqui na introdução histórica, nós lemos também: infelizmente, vários líderes da obra, ligados à Associação Geral e a nossas instituições em Battle Creek, colocaram-se do lado negativo e estabeleceram um foco de resistência. Se a aceitação da mensagem por parte da igreja se manifestaria através da guarda dos mandamentos de Deus, evidentemente a rejeição daquela mensagem resultaria na transgressão dos mandamentos de Deus. Por rejeitar a mensagem da justiça de Cristo, consequentemente, a igreja não estava, portanto, preparada para obedecer a todos os mandamentos de Deus, mas estava preparada para transgredi-los. Por isso, ao chegar o tempo de prova da Primeira Guerra Mundial, a Igreja Adventista enviou ao Ministério da Guerra, em 4 de agosto de 1914, a seguinte declaração. Leia comigo o que está registrado neste livro, como já mencionamos, publicado pela Igreja Adventista, na página 26. Muito ilustre senhor general e ministro da guerra, sendo que frequentemente nosso ponto de vista concernente ao nosso dever para com o governo, bem como nossa posição no serviço militar em geral, e especialmente sendo que nossa recusa em servir em tempo de paz no sábado é considerada fanática, tomo, portanto, a liberdade de apresentar a Vossa Excelência, a seguir, os princípios dos Adventistas do Sétimo Dia na Alemanha, especialmente agora, na presente situação de guerra. Conquanto permaneçamos nos fundamentos das Sagradas Escrituras e procuremos cumprir os preceitos do cristianismo, guardando o dia de repouso, o sábado, que Deus estabeleceu no princípio, tentando pôr de lado todo o trabalho nesse dia. Todavia, nestes tempos de tensão, nos unimos em defesa da pátria e, sob estas circunstâncias, também portaremos armas no sábado.
Essa declaração revela alguns fatos muito importantes. Primeiro, até 1914, os membros da Igreja Adventista não serviam o exército e eram, na prática, não combatentes. Segundo, esta posição prática de não combatência, assumida até então pela Igreja, era considerada fanática pelos não adventistas e pelo governo. E terceiro, a Igreja Adventista, portanto, em 1914, assumiu a atitude de contradizer a própria posição passada de não combatência ao afirmar que seus membros participariam na guerra, iriam matar pessoas e transgredir o Santo Sábado. Neste mesmo livro lemos: esta postura em relação ao serviço de combatente, bem como ao dever no sábado, estava claramente em oposição à atitude tomada pelos adventistas durante a Guerra Civil nos Estados Unidos. A Igreja reconheceu assim outra lei acima da lei de Deus. A organização adventista, ao deixar que as suas decisões fossem influenciadas pelo mundo, estava cometendo o que a inspiração chamou de traição ao reino de Cristo. Mas a Igreja bebeu até a última gota de sua apostasia quando passou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis aos mandamentos de Deus. Todos os que não apoiaram, na teoria ou na prática, a nova posição da Igreja foram dela excluídos e excomungados. Neste mesmo livro, na página 28, encontramos a seguinte declaração: esta situação levou a direção da Igreja a reagir com outras ações incorretas, separando da Igreja os protestadores, sem o devido procedimento. Você está neste momento visualizando a foto da irmã Cons Rosa Lambro. Esta foto foi tirada em 1995 ao lado do irmão Carlos Sass. Esta irmã nasceu em 1901, aceitou a fé adventista em 1914 e foi excluída da Igreja Adventista em 1916, juntamente com a irmã Ilona Farcas. Depois, Ilona Sass, mãe do irmão Carlos Sass. E ela foi excluída com outras pessoas por protestarem contra a nova posição da denominação, contra a nova posição da Igreja Adventista. Ainda clara em sua mente, contou ao irmão Sass a experiência por que ela e outros crentes adventistas passaram durante a Primeira Guerra Mundial. Ao excluir os fiéis, a organização adventista excluiu o próprio Jesus da Igreja, pois ele disse: quando fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Quero agora te fazer uma pergunta. Se você, querido irmão ou irmã, vivesse naquele tempo, você apoiaria a nova posição da Igreja em participar da guerra? Ou apoiaria a posição anterior da Igreja, na qual não se podia participar de qualquer ato de guerra, nem portar armas, ou matar ou transgredir o sábado? Eu quero pensar que você optaria por crer e defender a posição da Igreja Adventista antes de 1914, a qual estava baseada na obediência aos mandamentos de Deus e na fé de Jesus, que disse: amai a vossos inimigos. Sabe o que teria ocorrido com você caso fosse esta sua decisão naquele tempo, ao se ater à posição original da Igreja, em não apoiar derramamento de sangue, ou a transgressão do Santo Sábado, ou a participação na guerra? Você teria, juntamente com outros adventistas fiéis e sinceros, sido excluído da comunhão da Igreja Adventista. Teria sido excomungado do rol de membros da Igreja. Veja o que diz a própria literatura oficial da Igreja, neste mesmo livro, na página 29. Sendo que naquele tempo os excomungados não se tinham organizado, surgiram vários indivíduos sinceros, afirmando fazer parte do grupo. O mais intrigante é que a Igreja excluiu os que não apoiavam a participação naquela sangrenta guerra, que ceifou mais de 9 milhões de vidas,
mas não excluiu ou disciplinou os que dela participaram, que transgrediram os santos mandamentos da lei de Deus. Mencionando os que haviam participado na guerra, o presidente da Igreja Adventista afirmou o seguinte: acompanhe comigo a leitura neste livro, Protocolo da Discussão com o Movimento Opositor, na página 63. Nenhuma dessas pessoas foi excluída de nossa igreja. A literatura da Igreja Adventista, neste livro, na página 35, afirma: não excluiu nem condenou aqueles, os combatentes ou quem os apoiavam, que não viram o assunto sob a mesma luz. Perceba de forma clara a mudança drástica na posição da igreja. Na Guerra de Secessão Americana, a organização adventista manteve fielmente a posição prática e não apenas teórica de não combatência. Naquele tempo, como vimos, os membros da igreja não serviam o exército, não portavam armas, não matavam ou transgrediam o sábado, mesmo que fosse em defesa de uma causa justa. Também os que se alistavam naquele tempo eram excluídos da igreja. Mas o que ocorreu com a igreja que durante a Primeira Guerra Mundial sustentou e manteve o apoio à maquinaria sangrenta da guerra ao permitir que seus membros transgredissem o sábado, matassem seus próprios irmãos de fé nas trincheiras inimigas, violassem a santa lei de Deus e permanecessem como membros da igreja? Visivelmente a igreja havia deixado no passado os princípios práticos do evangelho e do cristianismo, que diz o seguinte: leia comigo o que está registrado na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A organização adventista se esqueceu completamente de que a igreja fora instituída por Cristo para dar prosseguimento e continuidade à sua missão. O Evangelho de Lucas afirma: o Filho do Homem veio, não para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Apesar da Organização Mundial da Igreja Adventista ter tido tempo suficiente para transmitir uma posição definida e contrária sobre a errônea posição adotada, ela infelizmente não fez. Depois de 2 anos que a Primeira Guerra Mundial havia terminado, os representantes da Associação Geral se reuniram com os representantes daqueles irmãos que haviam sido excluídos injustamente por defenderem a verdade e a posição original da igreja. Essa reunião ocorreu em Friedenthal, na Alemanha, nos dias 21 a 23 de julho de 1920. Naquela ocasião, o presidente da Associação Geral da Igreja Adventista declarou o seguinte: leia agora comigo novamente no livro Protocolo, na página 60. Assim que eclodiu a guerra na Europa, estudamos cuidadosamente este assunto na América do Norte. Tínhamos uma grande vantagem sobre vós. A guerra vos surpreendeu, por assim dizer, da noite para o dia. Surpreendeu-vos com tal rapidez que tinhas de agir, de fazer algo. Não era possível esperar um só dia. Porém, nós lá tivemos 2 anos para pesquisar o assunto, antes de ocorrer a guerra. Tínhamos, portanto, a esse respeito, uma grande vantagem sobre vós, o que nos capacitou a assumir uma posição tomada com reflexão. Bem, os irmãos da América tiveram 2 anos para estudar com muita reflexão a questão da participação da igreja como combatente na Primeira Grande Guerra. Somado a este ponto, existia a própria posição histórica da igreja durante a Guerra de Secessão Americana. Isto deveria ter eliminado as chances de erro em uma decisão tão séria, que envolvia os princípios e a transgressão da lei de Deus. Porém, a que conclusão chegou a Associação Geral da Igreja Adventista?
O então presidente Daniels afirmou: entretanto, depois de examinar cuidadosamente o assunto, verificamos que este nos confundia muito. Os irmãos da América do Norte, apesar de terem tido tempo para estudar o assunto, não enviaram à Europa nenhuma palavra de réplica. Ao contrário, além de mostrarem apoio, depois de muita reflexão, a posição de combatência assumida na Europa, concordaram também com a exclusão daqueles que não viam o assunto da mesma forma. Concordaram com a exclusão daqueles que estavam defendendo a posição original da igreja. O presidente adventista defendeu claramente a transgressão da lei de Deus e derramamento de sangue durante a Primeira Guerra Mundial e a posição adotada pela igreja de participar na guerra. Dirigindo-se aos irmãos fiéis que recusaram apoiar a participação na guerra, ele disse: que haveis dito de Moisés se ele, alguns dias depois de lhe ser dada a lei no Sinai, vos houvesse encarregado de matar o rei de Bazã e todos os homens, mulheres e crianças? Vós o teríeis acusado de assassinato? Não obstante, Deus lhe deu a ordem de violar o sexto mandamento. Apesar de o assunto confundir muito a liderança adventista, o que não deveria ocorrer diante da lei de Deus que é tão clara, a Associação Geral não deixou de declarar sua posição ao afirmar que em todas as partes do mundo deixava seus membros livres para transgredirem a lei de Deus. Veja o que foi afirmado. Embora não tenhamos limites definidos e normas precisas com referência à posição a respeito do governo, deve deixar-se a cada um agir segundo o ditame de sua própria consciência. Os irmãos da América do Norte representam o mesmo ponto de vista, moderado e tolerante, tal como o aceitaram nossos irmãos da Europa. Temos seguido o mesmo proceder de nossos irmãos da Inglaterra, da França e de outros países. Adotamos essa resolução, a saber, que cada qual devia agir na questão de acordo com sua consciência. O líder adventista então declarou que a determinação final quanto ao que era certo e ao que era errado deveria ser deixada com a consciência individual do membro. Eu preciso neste momento de fazer mais uma pergunta. Se realmente a decisão da Igreja Adventista era dar liberdade de consciência para que cada membro da igreja agisse segundo o que pensava, agisse segundo a própria consciência, por que a igreja excluiu aqueles que, por causa da consciência, não apoiaram a guerra? Por que a liberdade de consciência só deveria proteger os transgressores e combatentes que podiam permanecer como membros da igreja e não protegia aqueles que, por causa também da consciência, acreditavam que não deveriam se envolver em atos de guerra ou apoiar tais atos? Por que aquelas pessoas foram excluídas da igreja? Onde estava a tal liberdade de consciência? A teoria da liberdade de consciência era, na verdade, a mais esfarrapada desculpa para tentar assim justificar a transgressão da santa lei de Deus. Na verdade, a liberdade de consciência não existia para os não combatentes ou para os que não apoiaram a participação da Igreja Adventista na guerra. A tal liberdade de consciência existia apenas para os transgressores da lei de Deus, que não foram disciplinados nem excluídos da igreja. Mas o que os irmãos excluídos pensavam sobre a questão da liberdade de consciência? Um deles afirmou, vamos reler novamente aqui no livro Protocolo, na página 60. Concedemos a cada qual liberdade de consciência. Também no céu ela existe, mas nenhuma liberdade de consciência que derribe os princípios da lei de Deus. Verificamos agora que os irmãos da América do Norte
levaram a liberdade de consciência ao ponto de tocar a lei de Deus. A postura de liberdade de consciência assumida pela liderança adventista retratava as estratégias de Satanás adotadas no céu. No livro Grande Conflito, na página 490, nós lemos assim: visto serem de natureza santa, insistia em que os anjos obedecessem aos ditames de sua própria vontade. Procurou arregimentar as simpatias em seu favor, propalando que Deus os tratara injustamente ao conferir honra suprema a Cristo. Alegava que, anelando maior poder e honra, não pretendia a exaltação própria, mas procurava conseguir liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de por esse meio poderem alcançar condição mais elevada de existência. Este mesmo método Satanás implantou na mente da liderança adventista, ao dar esta liberdade para que a lei de Deus fosse transgredida. Neste mesmo livro, vamos ler agora na página 503, encontramos a seguinte afirmação: o mesmo Espírito que produziu a rebelião no céu, ainda inspira a rebelião na terra. Satanás tem continuado com os homens o mesmo estratagema que adotou em relação aos anjos. Seu espírito ora reina nos filhos da desobediência. Semelhantes a ele, procuram romper com as restrições da lei de Deus, prometendo liberdade aos homens por meio da transgressão dos preceitos da mesma. Fossem os homens livres para se apartar das reivindicações do Senhor e estabelecer uma norma de dever para si mesmos, e haveria uma variedade de normas para se adaptarem aos vários espíritos, e o governo seria tirado das mãos de Deus. Em 1920, diante da apresentação de alguns documentos atestando a participação da Igreja Adventista na guerra, documentos que afirmavam o seguinte: a Bíblia ensina que, em primeiro lugar, que participar na guerra não é transgressão do sexto mandamento. Em segundo lugar, também que guerrear no dia de sábado não é transgressão do quarto mandamento. A alusão a esses documentos apresentados diante da liderança mundial da Igreja Adventista, você encontra neste livreto, o protocolo da discussão com o movimento opositor, na página 20. Diante daqueles documentos, o presidente mundial da Igreja disse o seguinte: supondo que os 3 documentos editados pelos 3 irmãos tivessem sido errôneos, e daí? E daí? Como assim e daí? Não tem nada a ver dizer que a Bíblia ensina que, em primeiro lugar, que participar na guerra não é transgressão do sexto mandamento. Em segundo lugar, também que guerrear no dia de sábado não é transgressão do quarto mandamento. E o representante mundial da Igreja Adventista pergunta: e daí? Algumas pessoas parecem acreditar que foi apenas na Europa que o povo adventista errou ao apoiar a participação da igreja na guerra, e que tal atitude não foi compartilhada pelos demais irmãos ou pela organização ao redor do mundo. Como temos visto aqui, isto não foi assim. A própria exclusão dos fiéis durante a guerra foi apoiada pela liderança mundial da Igreja Adventista na reunião em Friedenthal em 1920. Alguns irmãos, aliás, foram excluídos com a aprovação da liderança mundial da Igreja naquele mesmo ano. Neste livro, publicado pela Casa Publicadora, na página 30, encontramos a seguinte afirmação: é de interesse notar que ele, Doschler, foi a própria pessoa escolhida para representar os membros que foram desligados da comunhão da Igreja diante dos irmãos da Associação Geral em 1920. Como mencionamos no início deste vídeo,
existe um pensamento equivocado na mente da maior parte dos adventistas que o movimento de reforma surgiu do descontentamento de algumas pessoas que não estavam mais dispostas a continuarem na igreja. Por isso, por vontade própria, se separaram. Mas este pensamento, como dissemos, está totalmente incorreto e equivocado. O movimento de reforma, ou os 2%, como ficaram conhecidos os fiéis que foram excluídos da igreja por permanecerem leais à verdade e à lei de Deus, fizeram tudo o que estava ao seu alcance para que não ocorresse nenhuma divisão. Apenas uma coisa eles não estavam dispostos a fazer: sacrificar princípios e a verdade. Fora disto, fizeram todas as tentativas necessárias para que não ocorresse nenhuma divisão. Quando a direção da igreja, reunida em 1920, tomou a posição de defender os transgressores, ela assumiu toda a culpa de seus membros como igreja. Diante de Deus, a Igreja Adventista como organização se tornara traidora. A inspiração nos afirma, neste livro, Testemunhos Seletos, volume 1, página 334, ela nos diz o seguinte: se, porém, os pecados do povo são passados por alto por aqueles que se acham em posições de responsabilidade, o desagrado de Deus estará sobre eles, e seu povo, como um corpo, será responsável por esses pecados. Naquela triste reunião realizada no Colégio Adventista em Friedenthal, ficou declarado o apoio da igreja à transgressão da santa lei de Deus. A igreja que fora chamada para enaltecer a lei, agora estava pisando a pés. Havia traído a Cristo. No final da reunião, um dos representantes dos irmãos excluídos, dirigindo-se à liderança mundial adventista, disse o seguinte: tínhamos mais perguntas, mas estas 4 nos foram respondidas ontem à noite. Agora, em primeiro lugar, tenho de fazer outra pergunta que talvez possa ser respondida com brevidade. Esta é a resposta definitiva da Conferência Geral? A resposta do presidente adventista foi: no que tange a nossas convicções e nosso juízo, cremos que esta seja nossa decisão definitiva. Foi então novamente perguntado: existe instância superior para apelação? Veja que este diálogo entre a liderança adventista e os irmãos excluídos mostra que aqueles fiéis não tinham nenhum desejo de se separarem da igreja adventista, porque julgavam a princípio que a igreja ainda tinha solução para tamanha apostasia. Eles queriam apelar para uma instância mais alta, para acharem uma solução e assim permanecerem na igreja. Diante da pergunta se existia uma instância mais alta para apelação, Daniels respondeu: não há instância mais alta. Como temos mostrado aqui, estes irmãos fiéis não queriam separar-se da igreja. Caso fosse este o desejo, e não teriam ficado tentando um acordo ou ajuste. A ideia de que o movimento de reforma surgiu devido ao desejo de separação de nossos irmãos da igreja adventista ou por qualquer outro motivo que o não exposto aqui é, portanto, equivocada e não reflete a verdade dos fatos e da história. Mas estava apenas uma solução para aquele impasse. O Espírito de Profecia esclarece que quando a Conferência Geral está reunida em Assembleia Geral, então as decisões tomadas ali constituem a voz de Deus. Esta sugestão foi dada pelo representante dos irmãos excluídos como uma das últimas tentativas para se salvar a unidade, ao sugestionar: não seria muito importante que para esta resolução definitiva se reunissem irmãos de todo o mundo? A resposta então do líder adventista foi: creio que não podemos perder tempo nem dinheiro para vos dar falsas esperanças quanto à conclusão desta questão. Porém, queremos dizer-vos que, em razão disso,
esse assunto não poderá tomar rumo diferente. Este triste incidente ocorreu, como já mencionamos, em 1920. A Igreja Adventista achou que seria gastar demais com os que não quiseram ir à guerra e preservar assim a antiga fé e a unidade. A reunião de 1920, realizada em Friedenthal, terminou sem uma solução justa para com os irmãos excluídos. Depois de 1920, a Igreja Adventista se reuniu em Assembleia Geral para se reorganizar. Esta reunião ocorreu em 1922 em São Francisco, nos Estados Unidos. Os reformistas viram então, neste momento, a oportunidade que desejavam para conseguir uma harmonia, levando a Igreja Adventista a ver o erro que havia cometido e permanecerem na igreja, sem que precisassem, contra a própria vontade, afastarem-se para sempre dela. Mesmo tendo sido perseguidos, excomungados, taxados de fanáticos, os reformistas ainda sentiam que deveriam fazer todo o possível para que a harmonia, a união, pudesse ainda ser mantida, caso a igreja reconhecesse o erro cometido e sua apostasia, ao abandonar os mandamentos de Deus. Esses fiéis conheciam o texto que diz o seguinte: uma vez após outra, o anjo me disse: uni-vos, uni-vos, sede de um mesmo pensamento e do mesmo parecer. Cristo é o dirigente, e vós sois irmãos, segui-o. Em 1920, a liderança adventista não estava disposta a gastar tempo nem dinheiro para manter a unidade. No entanto, em São Francisco, estas duas coisas já haviam sido gastas para trazer delegados representando a igreja de várias partes do mundo. Se o tempo e o dinheiro eram um problema em 1920, este empecilho já estava resolvido em 1922. Os representantes dos 2% enviaram então à Assembleia Geral Adventista 2 representantes dos irmãos excluídos. Ignorando a organização adventista, as mensagens inspiradas para a união, o resultado desta visita é o triste relato que lemos. Em 1922, os reformistas solicitaram uma audiência na sessão da Associação Geral em São Francisco. Esta não foi concedida pelo pastor Daniels. Diante disto, o que restava aos fiéis fazerem? A única maneira de permanecerem na igreja era sacrificando a verdade. Neste caso, porém, escolheram fazer o que os fiéis do passado haviam feito. O livro Grande Conflito, na página 43, nos diz assim: se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Também no livro Segundo Mensagens Escolhidas, na página 175, nós lemos o seguinte: Cristo pede unidade, não pede, porém, que nos unifiquemos em práticas errôneas. É muito importante que deixemos claro que todas as tentativas para que não ocorresse nenhum rompimento nas fileiras adventistas partiram do que é hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. A ideia de desejo de separação da qual somos acusados é, portanto, injusta e absurda, cabendo sim à organização adventista. Perceba isso de forma clara no seguinte texto. Neste livro, como já mencionamos, publicado pela Igreja Adventista, na página 45 encontramos: depois de malfadados esforços para reconciliação com a Igreja Adventista em 1920 e 1922, os reformistas saíram para levar sua mensagem ao mundo. Organizaram uma associação geral em 1925, época em que registraram as crenças fundamentais e normas organizacionais do movimento em um livreto intitulado Princípios de Fé e Estatutos da Igreja.
Perceba, segundo este texto, que todos os esforços para uma reconciliação partiram dos reformistas, mas a Igreja Adventista malfadou todos estes esforços. A última tentativa ocorreu, como mostramos, em 1922. Depois disto, em 1923, a Igreja Adventista reafirmou sua posição adotada durante a guerra, em dar liberdade para que seus membros transgredissem a lei de Deus segundo a consciência de cada um. Diante disso, em 1925, sem que tivéssemos outra opção, nos organizamos como Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, quando também foram preparados os nossos princípios de fé. Daquele ano, portanto, deve-se contar o início do movimento de reforma como igreja separada da Igreja Adventista. Algumas pessoas nos perguntam: se a guerra começou em 1914 e Ellen White morreu em 1915, por que ela não se uniu ao movimento de reforma? Bem, aqui está a resposta. Até a última tentativa de reconciliação em 1922, com a igreja da qual haviam sido expulsos, todos os irmãos excluídos não pertenciam a nenhuma igreja separada da Igreja Adventista. Eles tinham uma organização apenas com o objetivo de fazerem uma frente unida para tentar assim uma reconciliação com a igreja. Como esta não correspondeu aos esforços desses irmãos para manter a verdade e a unidade, estes poucos fiéis se organizaram então em 1925. Ellen White não se uniu ao movimento de reforma, fisicamente falando, porque havia morrido 10 anos antes desse momento histórico da continuação da Igreja de Deus. É importante destacar que a mensagem que pregamos e a fé que professamos não é uma nova mensagem, mas é a doutrina original adventista. Não somos nós que constituímos uma nova organização, pois que mantemos os mesmos princípios da verdade que a Igreja Adventista mantinha quando era a Igreja de Deus. Uma nova organização foi formada pela própria Igreja Adventista, pois foi ela quem absorveu erros e doutrinas opostas à verdade, constituindo assim uma nova igreja ou organização. Na meditação matinal Andando com Deus Todos os Dias, do ano de 1990, publicada pela Igreja Adventista, o autor afirma esta verdade da seguinte maneira: eu sei por experiência que a igreja mudou, porque eu mudei. Meus filhos mudaram bastante, e os meus netos mais ainda. Deles é um outro mundo, uma outra igreja. A verdade de que a Igreja Adventista errou durante a guerra ao dar liberdade de consciência, ao permitir que seus membros transgredissem diretamente o quarto e o sexto mandamento, é assumida por aqueles que sabem que esta verdade não pode ser contestada. No entanto, alguns seguem acreditando que o erro cometido foi corrigido depois. Bem, como já mostramos, o erro da igreja não se restringiu apenas à Europa, mas foi um erro da Igreja Mundial, foi apoiado pela mais alta instância da organização adventista. Tal erro nunca foi corrigido, mas repetido e reafirmado em toda a história da Igreja. Em Gland, Suíça, no ano de 1923, como mencionamos aqui, onde a Igreja teve a oportunidade de provar que havia errado nas decisões tomadas sobre a questão da guerra e do serviço militar, ela declarou: a mesa administrativa da Divisão Europeia da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, reunida em congresso em Gland, Suíça, depois de haver considerado cuidadosamente os assuntos da observância do sábado, do serviço militar, do porte de armas, tanto em tempo de paz como em tempo de guerra, declara-se unanimemente em favor do ensino geral de seus irmãos da dita igreja em todo o mundo, expressa nas cláusulas seguintes: concedemos a todos os membros de nossa igreja absoluta liberdade de servir a sua pátria em todo o tempo e em todo lugar,
de acordo com o que lhe ditem suas convicções pessoais de consciência. Apesar da Igreja Adventista se declarar não combatente, tal posição só existe na teoria, porque na prática ela dá total liberdade para que seus membros transgridam frontalmente a lei de Deus, quebrando o sábado e o sexto mandamento. Seria como se dissessem: nós cremos que o sétimo mandamento não pode ser transgredido, mas damos liberdade para que o nosso povo, em qualquer lugar e em qualquer país, escolha se irá ou não adulterar segundo suas convicções pessoais de consciência. Parece absurdo tal declaração, mas seria o sexto mandamento ou o santo sábado, o selo de Deus, menos exigentes que o sétimo mandamento? Entretanto, infelizmente, esta tem sido a decisão que a Igreja Adventista tem adotado em tempo de paz ou na guerra, ou seja, absolutamente nenhuma diferença da posição transgressora assumida de 1914 a 1918 e apoiada e reafirmada pela Associação Geral em 1920 e também em 1923 e nas guerras subsequentes e contemporâneas. Nos dias atuais, a situação é exatamente a mesma. Na meditação matinal de 2015, a Igreja declara o seguinte: desde 2007, o Exército dos Estados Unidos contava com cerca de 7.500 adventistas, voluntários, quase todos, com exceção dos capelães, servindo como combatentes. Ou seja, não houve nenhuma mudança na posição adotada de 1914 a 1918 e 1920. Você está vendo a capa de uma revista oficial da Igreja Adventista do mês de agosto de 2014. Nesta revista, o atual presidente da Associação Geral, Ted Wilson, escreveu o seguinte: a decisão de prestar ou não o serviço militar e portar armas é deixado a critério da consciência de cada indivíduo. A organização adventista deixa a critério do membro, dando a este a liberdade de portar armas e matar, e também liberdade para transgredir o Santo Sábado. Assim fica claro que a Igreja Adventista não se arrependeu do erro que cometeu durante a Primeira Guerra Mundial, pois nunca mudou sua posição adotada naquele tempo e nas subsequentes guerras, pois, segundo o que está escrito, não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma. Em contraste com a Igreja Adventista, que se tornara transgressora dos mandamentos e que tem mantido esta posição ao longo dos anos, a inspiração aponta, segundo o texto de Apocalipse 14, versículo 12 e Apocalipse 12, versículo 17, a Igreja de Deus, que é constituída do povo que guarda os mandamentos de Deus. De acordo com o texto da inspiração que já lemos aqui, Deus tem realmente um povo que mantém uma distinção clara e precisa exposta ao mundo. Um povo que, acima de tudo, exalta a lei de Deus e a fé de Jesus. Um povo que não reconhece lei alguma que esteja em oposição às leis de Jeová. Bem, agora você sabe a verdade sobre como surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Não se deixe, portanto, se levar por outra ou qualquer informação que não pode ser comprovada e que não retrata a verdade dos fatos e da história. Alguns adventistas sinceros e honestos gemem e suspiram por um reconhecimento dos erros tolerados e praticados pela Igreja Adventista como organização e esperam que esta abandone sem demora o pecado. Mas tal reconhecimento pela Igreja nunca ocorrerá. Como igreja e organização, a Igreja Adventista ultrapassou o limite da misericórdia divina, tal como fizeram outras igrejas que a antecederam, e a presença de Deus não está mais no meio dela. A igreja está na condição laodiceana, a presença de Deus não está no meio dela.
Compare a condição da Igreja Adventista quando Ellen White escreveu estas palavras de reprovação com a atual condição da Igreja hoje. Reflita. A experiência da Igreja desde que esse texto foi escrito mudou para melhor ou piorou drasticamente? Ainda naquele tempo foram também registradas as seguintes palavras. Leio agora livro Serviço Cristão, na página 45. Os professos seguidores de Cristo não são mais um povo separado e peculiar. A linha de demarcação é imperceptível. O povo está se subordinando ao mundo, às suas práticas, costumes e egoísmos. A Igreja passou para o mundo, transgredindo a lei, quando o mundo devia passar para a Igreja na obediência da mesma. Diariamente a Igreja se está convertendo ao mundo. Falando ainda do fato da presença de Deus ter abandonado a Igreja, a inspiração ainda afirma. Vamos ler agora no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 354. Não vê como eles pretensiosamente encobriram seu depravamento e corrupção do caráter? Como se fez prostituta a cidade fiel. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar de onde partiram a presença e glória divinas. Por esse motivo é que há fraqueza e falta de força. Sem a presença do Espírito de Deus para convencer a Igreja do pecado, da justiça e do juízo e para guiá-la a um reavivamento e a uma reforma, tal reforma ou tal reavivamento nunca ocorrerá. Por isto, segundo o texto do Serviço Cristão, página 39, nós apelamos a todos os adventistas sinceros para que abandone uma igreja que deixou de seguir a Cristo, seu guia, e que está constantemente retrocedendo rumo ao Egito. E se unam ao povo de Deus, se unam à Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma. Se você deseja conhecer mais a respeito do povo de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, movimento de reforma, entre em contato conosco através deste canal ou através de nosso blog ou por e-mail. Os links você encontra na descrição deste vídeo. Não se esqueça também de curtir e compartilhar esta mensagem e se inscreva também em nosso canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Seguiram-no nas ruas por onde caminhou, multidões reuniu, curou cada dor. Maravilhados viram Jesus parar e orar, e ao dizer que a fé salvou, podia logo se ouvir: Ele é o milagre, Ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. O coxo andou, o surdo ouviu, o cego pôde ver, e aquele condenado só ele libertou. O pobre e o ferido sem esperança estão, mas entre a multidão ouviram e receberam a paz. Ele é o milagre,
senti-lo no ar, na face aquele olhar, sua glória inunda o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. E hoje o seguimos, falamos que é fiel, e tudo que ele prometeu é certo que fará. E ainda que este mundo duvide e zombe, um dia vão reconhecer quando vermos voltar. Ele é o milagre, ele é o milagre. Pode senti-lo no ar, veremos seu olhar, sua glória encherá o ser. Eu sei que o milagre aqui fará. Sim, o milagre aqui fará. Seguiram-no nas ruas por onde caminhou, multidões